Tudo bem? Será que é possível falar de política? Vamos falar um pouquinho de política? Eu sei que é início do ano, muita gente deve estar ainda curtindo as férias, as festas e tudo, ou até preocupado com coisas um pouco mais imediatas da sua vida pessoal, como contas a pagar, IPTU, mensalidade escolar, etc. Mas eu preciso chamar você para uma situação mais séria. Tudo isso que você está vivendo, tudo isso que você está passando, todas essas dificuldades que você está tendo, de repente você está sem emprego, de repente você está perdendo até algumas coisas que você tinha conquistado, de lazer, de bens e de qualidade de vida, tudo isso, desculpa, mas é fruto de uma questão política. Então, é sim necessário falar de política. E eu vim convidar você a começar a pensar aqui um pouquinho. Será que é muito fácil falar de política no Brasil de hoje em dia? Porque o sinônimo de política muitas vezes é corrupção, roubalheira, esquema, mas política é muito mais do que isso. Aliás, política não tem nada a ver com isso. Isso é podridão, isso é falta de caráter, isso é qualquer coisa menos a política de verdade. A política de verdade é aquela que a gente olha e pensa na coletividade, olha e pensa no conjunto. E isso é possível fazer? Eu acredito que sim. A começar pelo pensamento concreto do que está acontecendo agora. Eu me motivei a fazer esse vídeo, vou fazer agora uma série de vídeos sobre política. Eu quero convidar você a trazer a sua cadeira e falar de política na sua casa, no ambiente de trabalho, enfim, onde você está. Não como uma questão de bandeira, mas uma questão de sobrevivência. Porque se a gente tem emprego ou não, se a gente tem qualidade de vida ou não, se a gente tem educação ou não, se a gente tem saúde pública ou não, se a gente vai ter aposentadoria ou não, enfim, é de fato uma decisão política. E eu hoje vou falar de uma coisa especificamente que eu assisti, estou vendo agora, no início do ano, que tem a ver com a nomeação, né, da pessoa que vai assumir o Ministério do Trabalho e Emprego. Né? Acho nada mais importante do que simplesmente falar de política pública para emprego. Né? E eu queria só chamar a atenção de uma coisa, do que não é política. Né? O presidente da República, o atual presidente da República, né, nomeou uma pessoa, está indicando uma pessoa, não a conheço, não sei se é boa ou ruim, mas que está envolvida aí em uma situação concreta, real, que é um processo trabalhista. Ou seja, uma pessoa que não cumpriu as leis trabalhistas e que, inclusive, alguns especialistas colocam essa pessoa como desconhecedora das leis trabalhistas. E essa pessoa vai ser responsável, pelo menos nos próximos meses, da política pública ligada à oferta, geração, manutenção e qualidade do emprego no país. Quero chamar a atenção daqui que não é política. Não é política essa decisão tomada pelo então presidente da República. Por quê? Um juiz de direito questionou que ela não poderia, essa pessoa que foi indicada não poderia assumir porque está faltando moralidade. Né? E o que é isso? Isso é um fundamento, um princípio para que a política seja realmente feita. Porque se não tiver moralidade, o que eu não tenho é política, o que eu tenho é jogatina, o que eu tenho é troca de interesses, e isso não é política. Tá? O que é política é aquilo que é feito pensado no coletivo e baseado num princípio que seja um princípio de fundamento, ou seja, o que você pensa, o que você acredita e o que você fez na sua história. Então um ato, né, no caso o ato do presidente da República em escolher alguém, nomear alguém para o Ministério do Trabalho e Emprego, é uma decisão que o próprio presidente disse agora na sua defesa, colocando que é um ato discricionário. O que quer dizer isso? O que quer dizer discricionário? O que essa palavra quer dizer? Quer dizer o seguinte, eu tomo a decisão que eu quiser. Eu tenho a caneta na mão e eu tenho o poder de indicar quem eu bem quiser. Só que, apesar do ato ser discricionário, ele precisa ter uma coisa chamada moralidade. E alguém que está com 2 processos já, que foi condenado, inclusive, em um está fazendo acordo judicial em outro, de processo trabalhista, ainda inclusive uma série de coisas envolvidas em relação à parte de abuso, de não assinar a carteira, não estou nem falando, né, que é um princípio básico, não assinar a carteira. Não é um direito trabalhista que foi negado por essa pessoa por alguma coisa específica de periculosidade, que é risco que é na profissão, ou um valor de salário mal pago, ou faltou de recolher INSS para aquele empregado. Não. Essa pessoa está sendo, foi condenada porque ela não assinou a carteira, que é um princípio básico que qualquer pessoa sabe que tem que ter quando é contratada. Então é algo muito grave. Né? É uma coisa muito, não é uma coisa específica, é uma coisa básica. A pessoa que está sendo indicada para assumir o Ministério do Trabalho e Emprego não
assinou a carteira de forma deliberada, ou seja, ela não quis assinar e não assinou. E por isso recebeu o processo trabalhista e foi condenado em um e está se fazendo acordo no outro. E o atual presidente da República entende isso como isso não tem nada a ver, que ele tem a discricionariedade de fazer o que ele quiser. Só que ele precisa entender que para se fazer política, a primeira coisa que a gente tem que ter é um princípio chamado moralidade. E indicar alguém que deliberadamente não assinou a carteira de 2 ex-empregados intencionalmente para assumir o cargo de ministro ou ministra do Trabalho e Emprego, isso é um ato sem moralidade. Portanto, não deveria ser executado, por mais que o próprio presidente tenha a discricionariedade de poder fazer. Pense nisso. Será que a gente realmente pode discutir um pouquinho sobre o que está acontecendo com o país? E mais importante, será que a gente não tem a capacidade de, através do nosso voto, lá em outubro, decidir como vai ser o caminho desse país? Pense nisso. Vamos falar de política. É possível, sim, falar de política.